Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast Dica de hoje, dia 10 de janeiro de 2022. O episódio de hoje vamos falar sobre ações, vamos falar sobre neoenergia. E para isso, claro, você já sabe, está aqui comigo Daniel Nigri, analista CNPI, sócio fundador do Dica de hoje. Bem-vindo, chefe! Oi, Paty, obrigado. Sempre um prazer estar aqui, como a gente fala toda semana. E essa semana só uma vez, né? Porque fundos imobiliários a gente já não vai estar mais fazendo, porque o Egbert volta. Então, aproveitar bastante esse tempo. Vamos falar sobre a Neoenergia. Escolhemos essa empresa exatamente por causa da questão dos royalties que vão ser pagos para a Iberdrola. Isso ainda gera muitas dúvidas, mas também vamos aproveitar e vamos falar do setor um pouco, vamos falar sobre a empresa, os projetos que ela tem, a dívida, obviamente. Vai ser um podcast bastante interessante hoje, com certeza. Exatamente. Antes de falarmos sobre a neoenergia, é importante citar que o mercado hoje ele está bem complicado, né? Várias ações com a cotação caindo, muita gente preocupada. Aconteceu alguma coisa específica para que essa segunda-feira amanhecesse com tanto pessimismo? Tem alguma coisa de diferente? O que o Daniel Nigri tem a dizer sobre isso? Então, sempre que a gente tem uma queda um pouco mais forte, a primeira coisa que eu faço é olhar para as bolsas no exterior. Porque se as bolsas no exterior estiverem caindo forte também, quer dizer que não é um problema nosso, é um problema externo. E é exatamente isso que está acontecendo. Então, você sabe que eu não gosto muito dessa coisa de ficar explicando o movimento de cada dia, né? Porque, enfim, isso é aquela coisa que faz exatamente o efeito inverso na pessoa, né? A pessoa ela não deveria ficar procurando isso. Mas é uma mistura, desde ata do Federal Reserve, medo maior de crescimento da alta dos juros mais rápido por causa de inflação, mais essa nova cepa e aumento de casos de Covid que pode acabar, enfim, fazendo com que a economia demore mais para decolar, enfim, é um mix de tudo isso. Uma mistura. Mas, sinceramente, eu perco, cara, nem um segundo do meu tempo pensando e tentando explicar movimento diário. É importante dizer que o mercado financeiro elevou, então, essa projeção para a Selic em 2022, neste ano, e enxerga, então, uma taxa de 11,75% em dezembro, com estimativas, então, que apontam para uma inflação de praticamente 10% e um crescimento do PIB de 2021, obviamente, em 4,5%. Como o Daniel falou, é importante que... Essa é uma outra forma da gente explicar, né? Via mercado nacional, via boletim Focus, como você fez. Não existe uma coisa certa e, sinceramente, nem percam tempo com isso, pessoal. E o mais importante é que a gente entenda que tudo isso a gente acompanha, mas a gente não se deixa guiar por esses números, porque eles são projeções. Porém, é importante, e aí vocês que acompanham o Daniel sabem que em toda análise, todo relatório, o que o Daniel coloca lá? Ele coloca, olha, se o cenário permanecer assim, eu tenho esses ativos aqui porque eles se defendem bem nesse cenário. Opa, se esse cenário aqui for realmente de uma inflação que passe aí dos 10%, um juro que demore muito para voltar abaixo dos 10%, eu tenho esses outros ativos aqui que performam melhor. Então, é sempre importante a gente lembrar que o cenário macro, ele, obviamente, os economistas, isso e qualquer pessoa com bom senso afirma que ninguém tem uma bola de cristal, ninguém acerta o tempo todo, raramente acerta, na verdade, mas as empresas, sim, algumas sofrem mais, outras sofrem menos. E uma coisa importante também dizer é o seguinte, uma empresa defensiva não significa que se acontecer um cenário ruim, ela não vai cair. Exato, isso é muito importante. Porque o mercado, quando ele está pessimista, ele não vai lá e dizer assim, nossa, essa aqui está tudo bem, eu deixo ela como ela está, eu só vou
precificar essa outra aqui. Não, a volatilidade, quando ela trabalha, e até porque vocês sabem, né, gente? A volatilidade é uma ótima ferramenta para que os grandes players ganhem dinheiro. Então, obviamente, que quanto maior essa volatilidade, mais se joga e mais se coloca para jogo, né? Todos os ativos. Isso. E claro que sempre tem quem ganha com isso. O mais importante é você lembrar que você não pode perder. Então, você precisa ser racional. Falando especificamente Até da a ANEEL... própria VEG aí está mostrando isso, né? Uma empresa que o pessoal achava que era impossível cair, tá aí, né? Caiu já de 41 para 28. A única que continua o concurso aí é a Taesa. Vamos ver até quando ela consegue ficar sem cair. E a Eng também. A Eng é bem resistente. Porque a Eng eu lembro dela lá nos 50 e pouco em 2019. Aí para mim caiu, mas tudo bem. Não, mas nesse último ano. Nesse último continua. Ela fica no caixotão lá, entre 37 e 45, é isso. Exatamente. Ao contrário, claro, de empresas como, por exemplo, a Neo Energia, né, que fez a IPO não tem tanto tempo assim, não são tantos anos, né, mas que voltou, então, aí ao seu preço, reduziu, na verdade, e não bastasse o fator do cenário macro, de pandemia, de recuperação em V, que não foi tão em V quanto se imaginava. Então, além de tudo isso, veio na semana passada aquele comunicado que deixou muita gente confusa. O Daniel fez um texto explicando, ele postou lá no portal Small Caps, que é um parceiro do Dica de hoje, postou também nas redes sociais, se você procurar você vai encontrar o link, e ele vai explicar aqui para a gente também o que é que de fato aconteceu e por que o mercado não gostou daquilo que a Neo Energia fez. Mas antes de nós começarmos, caso você ainda não conheça muito bem o ativo, a Neo Energia é um grupo controlado por uma outra empresa, por um outro grupo que é espanhol, que é então essa famosa marca, né, Iberdrola. A Neo Energia, então, é uma companhia integrada. A gente tem aí distribuição, transmissão, entra aqui renováveis, geração eólica, hidrelétrica, solar, geração térmica, comercialização de energia, ou seja, você veja que tem várias unidades que compõem a empresa. São 18 estados, segundo ela, e o Distrito Federal, com foco na região Nordeste, que, segundo eles, e segundo também a maior parte das pessoas aqui sabe, tem sim crescido bastante a parte industrial, o que vem, então, também aumentando os índices de produtividade por lá. É importante a gente lembrar que são várias marcas dentro da Neo Energia. Então, tem a Coelba, tem a Neo Energia Pernambuco, a Cosern, a Electro e agora a Neo Energia Brasília. Ou seja, não é uma empresa pequena. Ela foi fundada... Isso só das distribuidoras, né, Paty? Isso, só das distribuidoras. Ela foi fundada em 1997, com a privatização das concessionárias de distribuição dos estados da Bahia, Neo Energia Coelba, e do Rio Grande do Norte, que é hoje a Neo Energia Cosern. E em 2000, então, ela adquiriu a Neo Energia Pernambuco. Então, ela é uma grande empresa, fez a IPO há pouco tempo, eu não me lembro, 1 ou 2 anos? Foi em julho de 2019. Isso, então parte aí para quase 3 anos que ela está com o capital aberto. Ela abriu capital a R$15, hoje ela está R$14,52. Exatamente, ou seja, um preço menor do que ela fez o IPO na época. Antes, tu quer falar do comunicado, do famoso contrato de uso de marca com a Iberdrola, ou a gente fala antes da geração de valor e, obviamente, da dívida da companhia? Não, vamos falar do comunicado, né? Uma coisa que cada vez mais a gente tem olhado é essa questão de governança corporativa, que são boas práticas, né? Práticas em que deixem de forma equitativa tanto o sócio controlador, quando é o caso, nesse caso, né? Quanto o sócio minoritário. Bom, então... pode terminar, desculpa. E aí a Iberdrola é uma empresa que ela, como você falou, é uma empresa espanhola, é um grupo espanhol que trabalha com energia há muitos anos
e tem uma abrangência bastante grande aqui na América Latina. Enfim, ela está com muitos ativos em vários países aqui da América Latina, inclusive o Brasil. A parte da Neo Energia é a parte que a Iberdrola tem aqui dentro do Brasil. Então, o que a Iberdrola, né, que é parte relacionada nesse caso, ela fez uma reunião lá e fez o comunicado de transação com parte relacionada, que é o seguinte: o objeto dessa transação é a utilização de marcas registradas de propriedade da Iberdrola S.A. mediante celebração de contrato de licença de uso de marca. Tais marcas poderão ser utilizadas pela Neo Energia e por suas controladas, licenciadas no termo do contrato de licença de uso de marca. Então, esse contrato vai ter uma vigência de 10 anos, tá? E prorrogáveis por mais 10 anos, sendo que a empresa vai ter que pagar um valor, né? No caso, a Neo Energia vai ter que pagar um valor para a controladora dela, que é a Iberdrola. E qual é esse valor, né? 0,9% da receita operacional líquida ajustada de cada uma das respectivas licenciadas no exercício anterior, deduzidos os custos com compra de energia e combustível e os custos de construção, sendo que o valor mínimo é 0,25% da receita operacional líquida. Além disso, e essa foi a pior parte para mim, o valor ele é retroativo a 15 de março de 2021. Né? Essa parte para trás eu acho que cabe talvez alguma judicialização, talvez até de algum acionista maior, ou às vezes até mesmo do, enfim, né? Não sei, de alguma repartição, de alguma coisa nesse sentido. Então, a gente vê aí que, em termos de governança, é algo complicado, é algo ruim. Ela pode tentar explicar, pode tentar mostrar alguma coisa nesse sentido. Eu não vejo necessidade de se pagar royalties por causa de uso de marca de empresa de energia, né? Eu não imagino que as pessoas lá da Bahia ou de Pernambuco iriam usar mais ou menos energia porque a marca é Iberdrola ou não. E a marca não é nem a marca Neo Energia, mas é a marca da própria controladora, da Iberdrola. Enfim, acho complicado. O principal ponto é a questão de governança mesmo, que vai fazer com que a taxa de desconto aumente um pouco mais, tá? Porque em termos de relevância desse valor, a gente calculou inicialmente ali alguma coisa em torno de 110 milhões, mas bem rápido, né? No mesmo dia que eu escrevi, já tem pessoas falando alguma coisa em torno de 160 milhões, só que vai ter uma parte disso que acaba impactando lá em não pagamento de impostos também, porque reduz o lucro. Então, a gente imagina aí uma queda de lucro líquido em torno de 3% em relação ao que ela tem conseguido gerar, né? Então, não é uma coisa tão relevante assim. A ação caiu de 17 para 14,50, por exemplo, nesse período. Então, se a gente pegar só esse comunicado, né, e tirar do resto, né, se conseguisse tirar e botar só o impacto desse comunicado, é muito menor do que teve de queda. E é muito importante lembrar que a justificativa, né, nos comunicados é justamente essa questão de que a marca significa bastante, né, de que a marca é, sim, um norteador e que faz muita diferença e que isso dá, de uma certa forma, digamos assim, força, né, para o grupo e etc, etc. Enfim, caso você não tenha lido os comunicados, para que você de fato entenda, compreenda o que foi dito, esses percentuais que o Daniel acabou de falar também, o quanto isso representa na receita líquida, todos eles, obviamente, estão lá no site de IRI da Neo Energia. Lembrando que isso são royalties. Não é algo, digamos assim, nossa, que surpresa, nenhuma empresa faz isso. Não. Agora, o que o mercado questionou de fato foi o que isso significaria em termos de gerar mais valor para o grupo. Ganha-se o que com isso?
Ou é apenas uma, entre aspas, uma estratégia da empresa? Como é que o Daniel enxerga isso? Que é a pergunta que as pessoas mais fizeram. Por que ela fez isso? Então, eu ainda estou aqui em estudos, tá? Eu ainda não tenho uma resposta 100% sobre isso, tá? Uma das questões aí é que ela consegue uma dedutibilidade fiscal de despesas. Outra questão também é que, como ela tem outras empresas aqui dentro da América Latina, todas elas trabalhando com a marca Iberdrola, muito provavelmente ela é uma empresa que faz muitos investimentos, ela pode ter, por exemplo, uma captação usando a Iberdrola e para todas as empresas aqui da América Latina, então ela pode talvez se utilizar disso e reduzir o custo de captação. E além disso, a gente vê que a empresa talvez, né, vai reduzir alguns outros custos e, na verdade, ela vai transferir alguns custos que já são pagos como partes relacionadas para né, para esse contrato de royalties. Então, na verdade, é como se um custo que já existisse iria mudar de nome só, né? Antes pagava por partes relacionadas, agora vai pagar pelo contrato de uso de marca, por exemplo. Enfim, tá? Eu prefiro esperar para ver o que realmente vai acontecer. E inclusive, num comunicado que a empresa faz, ela deixa clara essa questão de que, pelo fato dela começar a utilizar, então, essa marca, as empresas do grupo vão ter, então, um benefício, né, desse valor intangível. Afinal de contas, a marca é um valor intangível. Porém, em relação a esse valor intangível no balanço, tu precisa ter uma contrapartida. Essa contrapartida, ela se dá através dessa remuneração desse contrato de licença do uso da marca. Então, é como se ela dissesse assim, é um ganha-ganha. Eu tenho esse valor intangível aqui contabilizado e, na contrapartida, então, eu remunero por poder usar e, claro, tudo que em tese isso significa fiscalmente e também comercialmente. Dito isso, respondida essa primeira parte, e eu volto a lembrá-los que, caso vocês queiram ler o que o Daniel escreveu, está lá no portal Small Caps o texto, onde o Daniel explica o que isso significa, e ele já disse aqui que existe, sim, uma alteração na precificação. Inclusive, quem é assinante do Dica de hoje, da carteira Dica de hoje, vai ter acesso, então, a essa nova precificação, certo? Certo. Provavelmente já sai essa semana. Isso é muito importante, afinal de contas, muda, né, a estrutura de custos, é claro que também vai alterar a precificação, porque você sabe que dentro do cálculo todo que o Daniel faz para chegar no preço justo, existe toda a estrutura de custos, porque afeta a rentabilidade do negócio. Agora, falando da empresa, da geração de valor, se eu te perguntasse assim, Daniel, hoje ela é uma das melhores oportunidades de empresa de energia elétrica na Bolsa? Eu diria que sim. Por mais que ela tenha uma dívida muito alta, eu diria que sim. E ela é uma boa oportunidade, porque ela, de fato, está crescendo, está agregando valor ao negócio, ou porque ela está muito barata pelo que ela já é hoje? Boa, e aí eu acho que a boa resposta para essa pergunta está no próprio site da empresa, na estratégia da empresa. Olha só os 3 pilares que são a estratégia hoje da Neoenergia. Concentração em setores regulamentados com crescimento elevado, e a gente vai falar aqui alguns dos investimentos que a empresa fez e que a empresa vem fazendo, e é por isso que ela tem uma dívida grande. Ela não tem uma dívida grande porque ela não gera caixa e está precisando tomar dívida para pagar uma outra dívida, tá? Longe disso. Crescimento em energias renováveis, tá? Que acaba sendo bastante importante para a empresa. Ainda mais no Nordeste, né? Exato. E a terceira é disciplina de custos. Tá? Pelo menos das que eu vi, é uma das empresas que tem conseguido maior eficiência em reduzir perdas. E aí ela consegue... Qual a grande vantagem de você reduzir perdas, né? Como é que funciona?
você tem uma distribuidora de energia. O principal negócio da empresa ainda é distribuição de energia. A gente vai falar no podcast de hoje que talvez daqui a 10 anos, mude, 15 anos, isso mude, ou pelo menos não tenha tanta relevância quanto hoje. Mas hoje, eu posso dizer aí que 85%, 90% do EBITDA da empresa vai vir da distribuição. Então, é importante a gente entender a distribuição de energia. Quando a energia vem lá do fio da linha de transmissão, entra lá na distribuidora, e ela tem que ser distribuída, né, para todas as residências, indústrias, comércios e etc., ela passa por alguns fios. Então, nesses fios, existe uma perda que não tem muito como a empresa trabalhar. Tá? Isso é aquela perda técnica. Tá? E ela também tem uma perda que é chamada não técnica. O que é a perda não técnica? É problema de medição, medidor que está lá na casa da pessoa. É um lugar que é muito perigoso de você chegar e aí a empresa não faz. Melhor empresa para ver isso é a Light, né? Exato. Aqui do Rio de Janeiro. E que vai ter um choque de gestão porque está entrando lá o pessoal da 3G, né? Com certeza vai ter um choque de gestão aqui na Light. Outra coisa que também trabalha bastante, né, essa perda não técnica seria, por exemplo, você tem falta de pessoas e aí você não consegue fazer essa medição, aí você faz aquela medição por estimativa que gera uma questão judicial, às vezes, ou coisas do gênero. Então, você tem perdas aí nesse processo. Qual é o grande trabalho que a Neoenergia faz? Que a Equatorial faz também com bastante primazia. É você tentar reduzir ao máximo essas perdas que ela consegue reduzir. Então, você reduz gato, você reduz problema de medição, você reduz um monte desses problemas. Então, isso é disciplina de custos, isso é manter mais eficiência. Por quê? Porque aí você injeta uma quantidade de energia no sistema e você aproveita o máximo possível. Lembrando que a energia não está baratinha para comprar, né? A gente viu o custo da compra da energia como ficou caro. Exatamente. Só tu tem aí na mão aí fácil para a gente, isso vai ajudar muito quem ainda não conhece muito bem a empresa ou não acompanha. Qual é o percentual, e aí eu não sei se tu tem de receita, de geração de valor, que vem hoje da parte de transmissão, da parte de... Tu tem fácil aí esses percentuais? Cara, eu vou encontrar aqui, porque eu estava com isso na mão no ITR. Isso é muito importante. Tem aí a receita por segmento. Sabe por que eu quero chegar nesse ponto? Porque nessa semana, semana passada, saiu a notícia de que a Neoenergia iniciou então a operação da linha de transmissão de quase 730 quilômetros entre o norte e o nordeste. E o pessoal ficou muito animado, porque aí começaram a falar, poxa, mas entrou em operação muito antes do prazo. Né? Então, o prazo, né, para entrar em operação era mais longo. O quanto que essa linha, então, representa de fato dentro da geração de valor do negócio? Ela vai mudar o que é a empresa Neoenergia hoje? No próximo trimestre já vem aí um incremento substancial de receita e de EBITDA? O que de fato muda na demonstração de resultados da empresa no próximo trimestre com essa linha entrando em operação? Tá. Bom, vamos primeiro responder a tua primeira pergunta. Né? Eu achei aqui, 9 meses findos em 30 de setembro de 2021, números consolidados que hoje estão bem parecidos com o da controladora, porque ela comprou a participação que ainda tinha lá da Previ, se eu não me engano era da Previ, algumas participações que tinham. Na Coelba, na Cosern, enfim. A gente tem aqui, ó, distribuição EBITDA nesse período, nesses 9 meses, 5,3 bilhões. Tá? Transmissão, 977 milhões. Geração eólica, 305. Geração hidráulica, 504 milhões. A geração a gás, que acabou sendo mais alta nesse ano, 430 milhões, que é a Termo Pernambuco. Tá? E aí tem tem eliminação aqui de 167 milhões, total de 7,4 bilhões. Até eu estava aqui um pouco enganado, porque é 5,3 bilhões de 7,4. Agora, a transmissão, a distribuição tem um pouco também, mas a transmissão ela tem bastante, que é uma questão técnica, que é o seguinte:
a contabilização no IFRS das receitas de transmissão e dos custos de transmissão tem a ver com o próprio investimento da empresa. Tá? Então, a ANEEL ela tem lá um CAPEX, que é um investimento que ela imagina que a empresa vai fazer quando ela garante uma linha de transmissão. Então, essa própria linha de transmissão que você falou agora, ela tinha uma expectativa de um CAPEX X, Sim. e a empresa falou aqui que ela fez um saving de CAPEX de 34% em relação ao estimado pela ANEEL. Então, o custo que a empresa teve no investimento entrou durante todo esse período como custo. Eu não sei se vocês vão conseguir entender. E o investimento que a ANEEL projetava, que é o que calcula a RAP, ela entrou como receita. Sim. Então, tem uma diferença aí, tá? Que vai entrar lá nos ativos, né? Ativo financeiro, ativo contratual, que você vai ter, que gerou um EBITDA, que gerou um lucro que, mesmo sendo de transmissão, não é um lucro caixa e não é um EBITDA caixa. Tá? Ele foi, na verdade, uma economia em relação ao investimento que a empresa fez. É o IFRS que entrou lá em 2018. Ele é um pouquinho diferente do tradicional e ele serve para linhas de transmissão de energia. Tá? Então, com essa entrega, né, a Energia finalizou aqui... A RAP anualizada total é de 149 milhões de reais. Isso responde um pouquinho da tua dúvida, né? Isso vai ser determinante para a empresa e etc. 149 milhões, se a gente imaginar que as despesas de operação e manutenção são pequenas, a gente vai ter talvez um EBITDA aí maior de 135, 130 milhões mais ou menos. Então, vai aumentar uns 2%, menos até 1,5% o EBITDA da empresa por causa dessa linha de transmissão. Mas é exatamente assim que ela funciona. Ela vai fazendo investimentos que vão aumentando 1,5%, 2%, 2,5%. Todo ano fica pronto, investimentos que vão aumentar 10%, 12%, 15%, somando todos eles. E aí, mais o reajuste da tarifa vai fazendo esse lucro crescendo ao longo do tempo, que é uma empresa que tem crescido bastante o lucro desde que ela fez o IPO. E inclusive, para quem gosta de imagens, gráficos, quem consegue entender melhor com essas imagens, toda essa parte, né, de quanto que investiu, quanto foi o CAPEX, quanto foi que ela conseguiu reduzir de perda, tudo isso lá na apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2021, a empresa coloca os gráficos separado por cada uma dessas distribuidoras, e aí você vai ver essa redução dessas perdas e como isso acaba afetando, sim, o quanto que ela consegue rentabilizar, então, em cada uma dessas unidades também. Uma outra coisa que chamou bastante atenção no resultado do último trimestre, claro, comparando com o terceiro tri de 2021, foi a questão das margens, porque as margens, elas tiveram, sim, um incremento bastante considerável, digamos assim. E é claro que a empresa cita que houve recuperação do mercado, então essa comparação com 2020 também precisa levar na conta toda uma parte de bom senso, né? Mas teve também os reajustes e revisão tarifária, e é claro que isso tudo acaba afetando a margem. Tu acha que essa margem que ela apresentou nesse último trimestre é uma margem que consegue se manter e ir, então, gradativamente elevando? Ou você acha que isso não é a margem que ela vai operar nos próximos trimestres? Não acho que se mantém, mas eu acho que se mantém a margem que ela coloca aqui, a margem bruta sem VNR. O VNR... se puder explicar para as pessoas. Cara, é um valor de reposição, né, do ativo que a empresa tem. Então, esse valor de reposição desse ativo financeiro da concessão, ele vai sendo reajustado pela inflação. Tá? E ela tem alguns contratos que são reajustados pelo próprio IGPM. Então, o que aconteceu? A empresa lançou esses valores porque ela aumentou lá no ativo
então ela precisava lançar esses valores. E aí, no terceiro trimestre de 2021, entrou 494 milhões a mais. Tipo, em 2020 tinha sido 131 milhões. Para você ter uma noção da diferença, em 9 meses de 2021 entrou 1 bilhão 155 milhões enfim, entre aspas, né, uma receita contábil por causa desse valor novo de reposição do ativo financeiro da concessão, enquanto no 9 meses de 2020 foi só 145 milhões. Quer dizer, uma diferença de 1 bilhão aí, e que vai acabar, né, trazendo uma grande diferença. Aí nos custos com energia, algumas pessoas vão falar assim, mas será que o custo com energia não vai cair para a empresa, etc. Tem alguma coisa aqui que já está subsidiada, tá? Por causa de conta Covid. Então, eu não imagino que vai cair tanto, não. Então, não o suficiente para ser representativo, pelo menos. Assim, se o IGPM ficar altíssimo esse ano, ainda se mantém mais um ano. Né? Hoje saiu aí primeira prévia assustadora, 1,41% em 10 dias. Mas o custo com energia deve se manter ou cair pouco, e esse ativo financeiro de concessão deve subir. Você pode pegar essa margem bruta sem VNR, aí essa margem pode sim se manter. E então a gente parte para um outro assunto, na verdade dois. Tá? O primeiro na época que ela fez então a aquisição lá de Brasília, hoje a Neoenergia Brasília, né? Muita gente questionou, dizendo assim, nossa, pagou muito caro. E na época, né, eu posso estar enganada, mas eu acredito que não. Tu não achou que era um mau negócio, justamente porque a tua premissa era de que ela, sendo uma empresa eficiente e tendo esses custos sob controle, seria, sim, uma dívida na época, considerando quais eram os indexadores que nós tínhamos naquele cenário, acreditava-se que sim, era um bom negócio, afinal de contas, ela iria dessa forma expandir geograficamente e conseguir, então, aos poucos, uma maior geração de valor. Tu continua acreditando que, de fato, não foi tão caro assim, pelo que ela já conseguiu desenvolver de melhorias nesse processo e o que se enxerga que ela ainda vai conseguir, porque ela mesma trata essa aquisição como um case de turnaround, como um case que ela pegou, que não estava legal, e que ela vem ajustando para, de fato, tornar ele mais rentável. Então, tu acredita ainda que foi uma boa aquisição e que ela deve seguir, claro que não agora, e a gente já vai falar da dívida, mas que ela vai ser uma empresa ainda muito maior do que ela é hoje, seguindo essa mesma estratégia que ela utilizou na aquisição lá de Brasília? Então, com relação a essa aquisição de Brasília, à primeira vista, né, parecia realmente que foi uma aquisição cara, né, ela pagou 2,5 bilhões, ainda precisa fazer alguns investimentos na antiga SEB, que agora tem o nome de Neoenergia Brasília, para que a empresa possa ficar mais eficiente. Nas nossas premissas, ela demoraria ali entre 12 a 24 meses para começar a trazer lucro para a empresa. Para você ter uma ideia, ela já está com lucro agora no terceiro trimestre de 2021, um lucro baixo de 24 milhões. Né? Ninguém compraria uma empresa com um preço sobre lucro de 25 no mercado de energia. Mas é interessante a gente ver que pequenas modificações de Anel Energia entrando ali na SEB já conseguiram fazer algumas mudanças em que a empresa já conseguiu gerar um EBITDA de 51 milhões no trimestre e 24 milhões de lucro líquido. Então, é importante isso. Agora, uma das coisas que me chamou a atenção, para eu ter até uma certeza de que a Neoenergia não tinha feito um negócio ruim, é o seguinte: a gente sabe que o mercado financeiro, ele às vezes ele tem uma visão completamente oposta da visão do mercado real, em vários setores. Na maioria das vezes, 90% das vezes. Então, aí eu te pergunto assim, um player pode errar. Sim. Agora, ela levou a SEB contra a CPFL por uma diferença de 0,7% ou 0,8%. É baixinha, sim. Será que errou a Neoenergia, errou a CPFL?
Aí você vai para o terceiro lugar, eu não lembro quem foi o terceiro lugar, mas era uma diferença de 3 ou 4%. Será que errou a Neoenergia, a CPFL e esse outro player? Entendeu? Então, eu calculando também me parecia com viés financeiro, mas eu falei assim, cara, não é possível que todo mundo que trabalha no negócio tenha errado. Claro que não, exato. Isso é muito importante. Eu digo isso sempre. Quem me acompanha lá no Dica de hoje sabe. Não é nenhuma nem duas vezes que a gente fala isso nos grupos, nos relatórios. É muito importante que a gente compreenda que ninguém, além de quem trabalha dentro da empresa, lá no setor responsável pelos projetos, pelas decisões, tem todas as informações para fazer um cálculo de fato que reflita a mais provável realidade daquele projeto. A gente pode fazer estimativas, a gente pode ter uma ideia, mas ninguém, além daquela gestão, sabe quais são as possibilidades, por exemplo, de você unir negócios e com isso você ter uma redução de custos, porque isso iria, na verdade, partir da premissa que eles abririam o custo caixa para todo mundo enxergar como é que eles trabalham os custos individualmente dos projetos, o que não acontece. Então, isso que o Daniel falou é muito importante. A gente tem que lembrar sempre do nosso lugar. A gente tem que entender que se nós não temos todas as informações, as nossas premissas, elas precisam ter essa dúvida que fica aqui no teu ouvido dizendo, poxa vida, mas se uma empresa diz isso, outra empresa diz isso, aquela outra empresa diz isso. Nenhuma grande empresa, com várias pessoas trabalhando ali dentro, vários técnicos, pessoas formadas e com experiências para isso, vão decidir um projeto que vale milhões, às vezes bilhões. Nesse caso, bilhões. Com um percentual de dúvida muito elevado. Ninguém autoriza uma coisa dessas, né? Assim, ó, salvo raras exceções, assim, daqueles desastres de gestão que a gente enxerga lá de vez em quando. Mas na maior parte das vezes, não. Eu lembrei um agora. Quer falar? Quero. Lá atrás, 2002 ou 2003, quando o Banespa foi vendido... E aí era leilão fechado, né? Isso é uma coisa ruim, mas, assim, para o governo foi ótimo. Então, o Banespa estava sendo vendido, aí foi lá, o Unibanco botou 1,9 bilhão de dólares na época, o Itaú 2,1, não vou lembrar os números agora exatos, aí foi o Bradesco 2,6 ou 2,7, aí veio o Santander 7 bilhões. Enfim, isso sim... gera um desconforto no analista, óbvio, né? O cara botou 7, todo mundo botou 1/3 do valor. Exato. Cara, isso é tão estratégico para o Santander e, por acaso, eu até hoje acho que é graças a essa compra que o Santander ele se manteve no Brasil, sabia? Senão ele teria saído, com certeza. Penso da mesma forma. É impressionante, é impressionante. Eles pagaram 3, 4 vezes mais do que os outros e mesmo assim essa aquisição acabou sendo importante para eles. Eu diria que definitiva, na verdade. Exatamente, porque se eles não tivessem se adequado com essa estrutura da aquisição, eles não teriam resistido, assim como tantos outros não resistiram e foram embora. Mas vamos voltar para a Neoenergia. É muito importante porque nessa parte da energia tu vai ver muito disso que o Daniel falou. A empresa participou do leilão tal e levou tal lote, levou tal isso, levou tal aquilo. Então os analistas de mercado calcularam um TIR de tanto, super barato, super caro. Então cuidado, né? Cuidado, analisa, vê, filtra, conheça o cálculo do analista, vê o que ele colocou ali dentro, vê quais são as premissas que ele utilizou, mas lembra de que ninguém, além de quem trabalha lá dentro da empresa, tem todas as informações e todos os dados. Por isso a importância também de confiar na gestão, confiar na governança, nos conselhos, né, dessas empresas, nas auditorias, para que de fato você consiga dormir tranquilo com o seu investimento. Vamos falar da dívida, porque a dívida é outra coisa que o pessoal... Vamos falar de investimentos primeiro. Tá, vamos falar de investimentos primeiro. Vai lá. Dívida é chato. O legal é ver a empresa crescer. É verdade. O investimentos da empresa, né? Por quê? Porque ela é uma empresa que hoje ela tem muitas distribuidoras, né? 5 distribuidoras. A gente mostrou que o EBITDA da empresa é principalmente de distribuidoras, mas ela está com vários projetos de transmissão de energia.
alguns de renováveis, que vai inclusive aumentar bastante a capacidade dela de geração de energia. Se eu não me engano, de 3.000 megawatts para 4.500 megawatts, só da parte aí de renováveis, tá? E a gente vê o seguinte, esse para mim é o número que mais me chama atenção. 9 meses de 2021, distribuidoras, 2,8 bilhões de reais de CAPEX, sendo que... e nesse número não inclui o valor pago lá pela SEB de Brasília, não, tá? Além disso, da aquisição. A gente tem aqui um número que desses 2,8, 1,9 bilhão foi destinado à expansão de redes. Quer dizer, manutenção é 900 milhões. Transmissoras, 1,5 bilhões de reais. Tá? Um valor 404 milhões acima dos 9 meses de 2020. Renováveis, 1,9 bilhões, quase 2 bilhões, isso tudo em 9 meses. Tá? Desses números aqui, a gente está falando de 1,8 nos complexos eólicos. Quer dizer, entrou em operação, por exemplo, o complexo Chafariz, 184 megawatts. Oitis começou obra no quarto trimestre de 2020. Então, ela é assim, ela termina uma e já começa outra, termina uma e já começa outra. E usina hidrelétrica aí foi investimento de manutenção de 190 milhões, além de algum investimento de manutenção também nas térmicas no liberalizado de 54 milhões. São 6,3 bilhões, mais a aquisição a gente poderia botar aí 8,8, deve fechar esse ano com 11 bilhões de reais de investimento. Não é fácil, eu acho até que provavelmente não tenha nenhuma outra empresa na Bolsa que invista em um ano coisa de 70% do valor de mercado dela. Sim, é bastante coisa. É muita coisa. E isso tudo, obviamente, você já deve imaginar, tem uma contrapartida. Não tem como não falar de dívida quando se fala de investimento. Mas por isso que eu quis falar primeiro do investimento. Exatamente. Porque o cara não pode achar que a dívida veio do nada. Exatamente. A dívida veio... Ela veio de algum investimento. Só que esse investimento, é importante que a gente diga, muita gente acha que foi só a aquisição lá da Neoenergia Brasília, que não tem nenhuma outra relação. Então, isso que eu acho muito importante de deixar bem claro para as pessoas, né? De entender que não é só a aquisição, de que é também... outros projetos que ela tem, inclusive, porque você deve lembrar, o Daniel mencionou que, claro, não é para o ano que vem, não é para daqui 5 anos, mas pelo andar da carruagem, pelo menos me parece, vai chegar um determinado momento que ela vai aumentar esse percentual representativo da parte da transmissão, o que agrada muito ao mercado, porque o mercado gosta dessa previsibilidade da RAP, da remuneração, da indexação à inflação. Mas falando especificamente da dívida, então, a preocupação maior é o fato de que ela pode não gerar tanto caixa nos próximos trimestres, isso elevar muito a relação dívida líquida EBITDA, ou EBITDA, enfim, ou é porque, de fato, o indexador pode representar aqui um resultado financeiro bem mais complicado e talvez, em alguma hipótese, levar ela a um prejuízo contábil? Isso é uma realidade bem distante por enquanto. Bom, então eu vou pegar aqui os resultados históricos dela. Embora ela tenha aberto capital em 2019, ela divulgou, ela disponibilizou resultados desde lá de trás de 2009. Então a gente tem o histórico da empresa aqui praticamente todo, tá? Para você ter uma ideia, por exemplo, né, vamos pegar a época que teve a alta dos juros ali, 2015. Isso que você falou realmente aconteceu. Em 2013 ela teve uma receita de 10 bilhões, que pulou para 14,6 bilhões em 2015, e o lucro caiu de 1 bilhão para 371 milhões. Então foi uma queda absurdamente grande de, enfim, quase 70%. Se ela estivesse na bolsa, a cotação teria despencado. Teria despencado. É o que o mercado está projetando agora, por isso que ela está aí caindo bastante. Agora, a receita hoje a receita em 2015 era 14 bilhões. Hoje, essa receita já é 41 bilhões,
quer dizer, já triplicou de valor em 6 anos, e o lucro saiu daquele 1 bilhão de 2013 para 4,4 bilhões nos últimos 12 meses. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Tá? É importante a gente deixar claro e mostrar esses números, porque é uma empresa que cresceu muito, ela triplicou de valor. Tá? Hoje ela tem uma dívida bruta de 32 bilhões. Imaginando que ela vai captar a dívida aí a CDI mais 2, mais ou menos, por exemplo, CDI mais 1, ela tem algumas dívidas que não são exatamente CDI, mas ela faz hedge também, enfim, né? Ela tem lá nos resultados abrangentes a política também, de fluxo de caixa, etc. O que a gente tem aqui? 32 bilhões, CDI, vamos imaginar que vá a 12% CDI, mais 2 dá 14%. Né? Então, 14% disso vai dar uns 440, 450, não, estou errado, 4 bilhões e 400 milhões. Olha como é pesado. Né? É o valor do lucro da empresa. Sim. Só que vai sair o imposto que ela paga. Né? Na alíquota efetiva ali, alguma coisa entre 20 e 20 e poucos por cento. Sim. Então, o impacto real, 3,5 bilhões mais ou menos. Tá? Só que, qual foi o impacto agora nesse resultado financeiro? Resultado financeiro agora, nesses 9 meses, 1,3 bilhão. Só que no terceiro trimestre foi 566 milhões. Sim. Então, a gente tem aí, aqui, pode aumentar uns 700 milhões esse impacto, o que jogaria um lucro dos controladores hoje para uns 580, 600 milhões, só que tem alguma coisa entrando aí no meio do caminho também. Sim. Então, eu mesmo imagino que esse lucro de 4,4 caia para alguma coisa em torno de 3 bilhões, 3,2. Ou seja, bem longe de ter um prejuízo contábil. Exato, esse é o meu cálculo. Né? Agora, se a Selic e o CDI for a 20%, por exemplo, isso muda, né, pessoal? Sim, mas aí tu vai comprar aí uma bolsa na casa dos 50 mil pontos, talvez. Mas é que o pessoal depois fica aguardando o podcast e mostra. Olha, o Daniel falou que é daí. Mas aí é sempre com base a premissa do dia 10 de 1 de 2022. É claro que se tu tiver aqui uma expectativa de um aumento gigantesco da inflação, aí é óbvio que tu tem um outro cenário e até lá a gente já faz um outro podcast sobre a neoenergia. Isso é uma coisa boa que você falou agora, né? A perspectiva da inflação. De certa forma, a dívida da neoenergia, ela é controlada como? Porque ela tem um reajuste tanto nas linhas de transmissão quanto nas distribuidoras de energia, ela tem um reajuste pela inflação. E como é que a taxa de juros sobe? Né? Ela sobe se tiver inflação. Né? Nenhum país vai ter uma taxa de juros de 12% se a inflação tiver 3%. Concorda? Exato, claro. Então, quer dizer, se o Brasil chegar a uma taxa de juros de 12%, 13%, é porque a inflação ficou em 10% ali, ficou perto de 10%, de 11% por um tempo maior. Então, se a inflação ficar ali em 10%, 11% e não tiver nenhuma canetada do governo, porque no Brasil a gente tem que falar isso, a gente vai acabar tendo também aumentos da receita. No máximo, a gente vai ter um descasamento de 1 ano entre a dívida e a receita, mas logo depois se acerta. Foi o que aconteceu com a CEMIG lá em 2016, 2017, que ela também tinha uma dívida alta, teve um descasamento em um dado momento, mas depois isso se acertou com aumento. Mas por isso que eu também não tenho tanto medo assim, porque a dívida ela acaba sendo paga também com esses reajustes que a gente vai vendo ao longo do tempo na tarifa e na tarifa tanto da distribuição quanto na tarifa da RAP. E convenhamos, né, que empresa de energia elétrica não tem dívida, né? A gente precisa, assim, ir monitorando e identificando quais são ali as premissas que podem, de fato, causar um impacto maior. Só para deixar o pessoal, então, que, de novo, de repente não acompanha muito bem a empresa, uma dívida bruta, então, de 32 bi, um caixa de 4,7, uma dívida líquida de 27,3 bi, com uma dívida líquida EBITDA de 2,86 vezes no terceiro TRI de 2021. Só o nosso número aqui interno já está em 3,1 vez, tá? Tirando alguns não recorrentes, inclusive a questão da VNR que está acima.
Uhum. Ela não tem nenhum covenant, nada, né? Não vi aqui, posso dar uma olhada. E lembrando que a indexação, então, 63% ao CDI Selic, Mas eu acho que ela tem algum covenant, sim. 32%. Eu lembro que ela trabalhava muito com 3,5 vezes uma Isso época. é sempre também uma informação que você, investidor, deve procurar sempre saber. Porque qualquer coisa que ultrapasse aquilo ali pode levar a mais problemas e o mercado, então, acaba batendo na cotação ainda mais. Então, sempre mantenha ali essa informação, esse dado, para você saber que às vezes o mercado bate exatamente por conta de uma informação que já está ali nos documentos. Só para terminar aqui, então, 63% indexado ao CDI e à Selic, 32% indexado ao IPCA e 5% indexado ao TJLP. Isso. Lembrando também que a maior parte dessa dívida vence a partir de 2026. São mais de 16 bi a partir de 2026, mas em Não, 2022 mas ela tem 2022, está alto o circulante dela. 9,3 bilhões. Então vai baixando, né? 2023, Inclusive, 2024, 2025 e aí 2026 começa de novo a inclusive aumentar. isso eu acho que está pegando. Sim, Esse na 9,3 precificação. bilhões no curto prazo. Sim, até Porque por isso que eu não te vai fiz ser um ano fácil de captar barato. Por isso que eu te fiz essa pergunta em relação a essas possibilidades da empresa reduzir esse lucro contábil, justamente porque ela vai ter um custo maior financeiro, porque ela tem um ano mais pesado pela frente. Ela vai precisar trabalhar esse equilíbrio financeiro muito bem, afinal de contas, o processo não pode parar. Ela vai precisar continuar fazendo esses investimentos, ela vai precisar continuar rodando a operação. Então, é o conjunto que a gente precisa analisar. Custo médio anual da dívida, 6,6%, com prazo médio, então, de 4,6 anos. De novo, no final do terceiro tri de 2021, lembrando que o Daniel acabou de falar, essa dívida líquida debida nos cálculos dele já passa, então, para 3,1 vezes agora no quarto trimestre de 2021. Não, ela já tá nisso no terceiro trimestre. Ela já está nisso no terceiro trimestre? Já então excluindo coisas sim, aí que claro. são não recorrentes. EBITDA de construção, esse tipo de coisa. Muito bem. Lembrando, então, se a gente for considerar aqui um desenho, o que ela tem a favor? Ela tem a favor uma gestão eficiente, ela tem a favor um controle de redução de perdas, né, de custos, que ajuda o resultado final. Ela tem projetos de transmissão e renováveis entrando cada vez mais forte, que vão acabar aumentando essa geração de valor do negócio. Ela está concluindo bem essa geração de valor da Neoenergia Brasília, que ela mesma chama de um case de turnaround, antes das estimativas de mercado. E no outro quadro, nos pontos que podem acabar pesando negativamente no negócio, a gente tem o mais forte, a questão, então, do custo da dívida e essa dívida acabar ficando num patamar muito elevado que acabe prejudicando, se ela não conseguir gerar todo o caixa que as pessoas imaginam, acabar sim com o indicador, então, muito alto e uma redução lá na linha de lucros que a gente sabe o mercado não perdoa. Bom, Paty, respondendo aqui algumas dúvidas que você acabou passando, se ela tem covenants, tem uma linhazinha aqui, provavelmente no quarto trimestre ela vai botar com mais detalhes, mas alguns contratos de dívida da companhia contêm cláusulas de covenants. Os principais da companhia obrigam a manter certos índices, como a dívida sobre o EBITDA e EBITDA sobre o resultado financeiro. Ela não cita os números. E com relação à dívida em si, ela chega a botar no release que a dívida dela é em CDI, é em IPCA e etc. Mas a dívida não é dessa forma. A dívida ela tem parte em real, parte em dólar. Sim. Só que ela faz o swap do dólar pelo IPCA. Isso. Tá? E por isso que ela diz ali que ela tem dívida em dólar, em CDI e IPCA.
Mas Exato. a realidade, a dívida dela é em dólar, até por isso que ela faz o hedge lá que eu falei antes. Exatamente. E desde que ela faça isso bem, eu não vejo problema nenhum. Muita gente não gosta, muita gente diz, mas isso é muito arriscado. Mas isso vai dar problema. Não, isso é ótimo, porque ela vai estar captando com o juro lá dos Estados Unidos, que é bem menor. Claro, ou vai ter Exatamente. uma LIBOR muito menor do que um CDI hoje em dia. Se a empresa souber o que ela está fazendo, vale o jogo. É engraçado que 19 e 20 era o contrário, né? Todo Sim. mundo tava trocando a dívida lá americana em dólar pelo CDI, porque estava caindo muito. E agora as empresas começam a fazer o oposto, elas começam a captar lá fora. É por isso que eu sempre digo assim, é muito importante nessas lives da vida aí do YouTube as pessoas ouvirem o que o CEO tem para dizer, o que o gestor de RI tem para dizer, mas, cara, nunca perca uma live de uma empresa que tu gosta com o CFO. Nunca perca uma live do cara que tem ali na mão a caneta para assinar a estratégia financeira do negócio. Porque ali, gente, é claro que ele não decide sozinho, obviamente, longe disso. Mas a partir do momento que tu sabe, que tu identifica quais são as estratégias, como ele se posiciona, o que ele defende, tu já vai enxergar em metade do caminho para entender o porquê que a empresa faz o que faz. Um outro detalhe que eu acho muito importante a pessoa ter consciência quando ela investe em neoenergia é quais são os percentuais de consumidor por classe de consumo, tá? Então, vale lembrar aqui que a maior parte é residencial. Tá? Então, passa aí dos 85%, se eu não me engano, no mercado cativo, obviamente, de residencial. Tá? O industrial vem lá em segundo lugar, depois o comercial, mas o foco é no industrial, no residencial. E aí muitas pessoas não entendem o seguinte: poxa, mas então por que ela diz que o Nordeste é muito importante e que ele está crescendo? Isso não significaria, em tese, que mais indústrias estão se estabelecendo lá, centros de distribuição, empresas de uma forma geral? Sim, só que aí você entende que quando uma empresa migra para um lugar, migra mão de obra. Quando um centro de distribuição migra para um lugar, também migra mão de obra, ou seja, cresce todo o potencial de consumo, cresce todo o ecossistema, toda a parte acessória, todos os serviços. Então, as regiões, elas se desenvolvem não porque uma indústria está lá ou porque um comércio está lá, é quando o conjunto funciona. Então, até quem acompanha a gente no Dica de hoje sabe que eu, particularmente, né, tenho, como alguém da área de gestão, tem algumas restrições quando as pessoas não analisam subvenção, subsídio e toda essa parte que envolve e mexe com o resultado final do negócio. Só que, inclusive, a gente já escreveu isso lá no De Olho na Gestão para mostrar para as pessoas que existe o ponto positivo e existe o ponto não tão positivo e que as pessoas precisam aprender a olhar e calcular. Então, você olha, identifica, ela tem esses benefícios, essas vantagens? Ok. O que isso representa de fato? Ela tem possibilidade de perder? Quanto que isso representaria no lucro? Mas isso é quase impossível de acontecer. Por quê? Porque ela está numa região que está buscando desenvolvimento. Então, tudo isso precisa estar na conta quando você analisa essas variáveis quantitativas e qualitativas. Identificar como elas, de fato, contribuem ou não para a geração de valor do negócio. Então, o Nordeste, a gente sabe, é enorme, tem muito potencial de crescimento e ela deixa isso muito claro, né, Daniel? O foco dela é a região Nordeste. Exato. Seguindo até o que a Equatorial fez lá atrás também, e ela também está fazendo, é uma região que cresce bastante e principalmente que tem espaço para crescer, né? Às vezes a gente pega aqui as regiões mais populosas, São Paulo, Rio de Janeiro, é difícil ter espaço para trazer mais pessoas. Para as empresas, para uma empresa de energia elétrica, é importante ter mais unidades consumidoras, então precisa ser um lugar que tenha, além de gente disposta a trabalhar, que tenha também espaço para poder ter as novas casas, as novas indústrias e etc. Exatamente, são um conjunto de variáveis para o desenvolvimento acontecer. Né? Agora, a minha última pergunta.
Hoje, no preço que a Neoenergia está, afinal de contas, vamos lá, as pessoas adoram um preço. Ela tem margem de segurança suficiente ou ela está num preço, vamos lá, que tu considera assim, ainda dá para colocar mais margem nesse preço aqui? Bom, o preço mesmo alvo nosso está em revisão, ele estava em R$ 27 e ele deve mudar agora, vai cair um pouco por causa da questão dos royalties, né? Mas com certeza ele não vai cair de 27 para 15 por causa dos royalties. Então, se cair de 27 para 24 ou para 23 ou no mínimo aí para 22, tá, tem muita margem, tá? Então, para mim é compra, né, energia. Eu posso até abrir para vocês que é a 7ª maior empresa da minha carteira hoje, tá? E é uma empresa que eu particularmente gosto bastante. Tem os riscos que existem de qualquer empresa que tem um crescimento expressivo e que vai passar agora um período de alta de juros, mas eu particularmente gosto muito de empresa que faça investimentos, ainda mais em um setor resiliente como é o de energia elétrica, né? Que a gente sabe que não vai ter problema de demanda de energia e que não tem como, sei lá, enfim, cair o valor que ela recebe das distribuidoras ou das transmissoras, enfim, é muito tranquilo em relação a isso. Eu gosto muito, porque na hora que inverter aí esse ciclo de juros, o que vai acontecer? Esse preço todo ele volta lá, igual ele estava lá em 2019, e aí ela começa a desalavancar, ela começa a pagar essa dívida. Tem muita similaridade com o case da Klabin que a gente falou lá atrás, né, em relação a isso. Que também tem demanda, o preço também não se movimenta assim, né, de forma a deixar o negócio ruim, e a empresa aproveita ciclos. Então, na minha visão, é muito parecido. Mesmo caindo lucro, ela ainda vai negociar com preço sobre lucro de 5,8 vezes, 6 vezes. Enfim, para mim já está tudo no preço, está abaixo do valor patrimonial, inclusive, nesse momento. Muito bem. Eu acredito que a gente tenha respondido todas as principais perguntas que eram o que isso significa, né? A questão do uso da marca intangível, né? Por que o mercado não gostou, por que ela caiu tanto no dia. Depois, a explicação de que o que representa hoje a distribuição, mas transmissão, né? Vem aí, renováveis vem aí. É uma empresa que fez uma aquisição, a gente falou se ela pagou barato, pagou caro, a gente mostrou o que isso significa. E, claro, a questão da dívida e também as possibilidades de cenário que podem acabar afetando, então, a DRE, o demonstrativo de fluxo de caixa, o balanço patrimonial. Antes da gente encerrar, tu gostaria de dizer mais alguma coisa? Quero. Uma das coisas que eu acho mais legal nessa empresa é a capacidade que ela tem de crescer o ativo dela. A gente vê, quando a gente começou lá atrás, ela tinha um ativo bem menor, agora ela passou 66 bilhões de ativo total no 31 de dezembro de 2020, agora em setembro já é 81 bilhões, quando a gente vai lá para a parte de ativo financeiro e ativo contratual, também subindo bastante isso, tá? Tem alguma coisa de intangível que cresceu também, a gente viu um goodwill agora de 635 milhões na SEB, que também acabou sendo lançada esse ano. E então, empresa que tem gerado lucro, que tem gerado caixa e que tem aumentado o ativo, eu particularmente gosto bastante. E que o mercado vem descontando, né? O mercado vem descontando, é impressionante. O patrimônio líquido da empresa, desde que ela abriu capital, já passou de 16 bilhões para 24 bilhões. E o preço da ação não saiu do lugar. Alguma hora isso vai. Exatamente. É aquele tipo de conjunto que nem sempre tu consegue encontrar no mercado, que é um produto ou um serviço que é regular, que tem uma demanda regular, que é contratual, que possui repasse de índices que, nesse caso, estão nas alturas, né?
e que o preço está descontado e não o oposto, né? Então a gente tem que sempre prestar muita atenção, mas claro, a gente falou, o Daniel orientou vocês aqui que existem riscos, nenhum investimento é livre de risco. Sim. E a gente precisa sempre colocar na conta. Eu sei que tem gente que está pensando agora o seguinte: isso aí só vai subir quando eu vender. Tenho certeza que alguém pensou isso. É aquela velha história, se eu compro, cai, se eu vendo, sobe, como se a pessoa fosse a energia suprema do universo que controla tudo, né? Exato. Eu gostaria de ter tanto poder, infelizmente não tenho, né? Ninguém tem. Não, mas ter o poder é o contrário, né? Esse poder... Mas nem não ser que fosse para recomendar para os inimigos, aí era bom. Mas nem ao contrário, nem ao contrário. Então, chefe, tu gostaria de se despedir, então, aí do pessoal, falar um pouquinho sobre a questão dessa semana, orientar que Sim. Pode ser que venha mais volatilidade aí para as pessoas manterem a calma, o pessoal que tem as carteiras lá do Dica de hoje também participa dos grupos, que tem contato contigo, deixa um recado aí para o pessoal. Bom, eu acho que a pessoa que é minha assinante, né, eu espero que ela tenha um foco no longo prazo, eu espero que ela não se preocupe com a volatilidade. Volatilidade, na verdade, é oportunidade, tá? Se desliga um pouco, que vale a pena. Afinal, enfim, eu não vou ficar explicando dia a dia o que acontece, porque isso não traz benefício. Se trouxesse benefício, eu faria. Queria aproveitar para chamar o pessoal também para o TCP, que a gente vai fazer agora 3 lives, terça, quarta e quinta, e a gente vai mostrar todo o racional que existe por trás do próprio TCP. A gente só lança esse curso quando a gente vê uma abertura de mercado que nos deixa abrir esse curso, entendeu? Então, a gente nunca sabe quando vai ser o próximo. Então, aproveite, veja as 3 aulas gratuitas às 8 horas da noite sempre. E também convidar todo mundo que quinta-feira, lá no canal do YouTube do Small Caps, vamos ter Patrícia Rossari. Vamos entrevistando a Odontoprev, né? Isso mesmo. Na semana Gostou passada... do teu nome em inglês, pai? Não, gosto mais do brasileiro mesmo. Prefiro o brasileiro. E Poxa, preparei tanto. Na semana passada, a gente conversou com o Fundo Organon. A gente falou sobre Mangels, que é uma empresa que pouca gente fala, Valid, que é Valid, na verdade, eu chamo de Valid. Eu também A gente falou sobre Springs, a gente falou sobre Marco Polo, então quem quiser, dá uma olhada lá no YouTube do portal Small Caps. Lembrando que esse TCP aqui, o Daniel fala, é treinamento de crescimento patrimonial, onde ele mostra algumas indicações de ativos que estão descontados, mas também ensina a identificar, né, nas divulgações de resultado, o foco é ensinar. Isso. Como tu busca... Os ativos acabam sendo exemplos dos ensinamentos, e aí a gente usa como recomendação. Exatamente, então ele ensina como identificar aqueles possíveis gatilhos que tu encontra ali em todas aquelas demonstrações contábeis e que podem vir a se tornar, então, uma assimetria que o mercado ainda não enxergou. Enfim, vou me despedindo por aqui, agradecendo a todos vocês a companhia. Eu espero que vocês tenham aí uma ótima semana. Ainda nessa semana, na quarta-feira, eu volto então com o Egbert, aprendi a falar o nome dele, Egbert Chaves, para falar sobre... Não é tão difícil assim. Eu prefiro Chaves, eu vou começar a chamar ele de Chaves. Vamos falar sobre fundos imobiliários, o IFIX aí que retomou, né, acordou, brilhou, vamos ver como é que ele permanece durante essa semana. Enfim, muito obrigada pela companhia, um abraço e a gente se vê no próximo podcast.